Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. Deixa eu ver aqui, 8h25. Você fica assim no celular quando você está sem óculos, você tem mais de 40 anos, está com a vista cansada. Esse é uma reclamação comum nos consultórios, né? E é chamado presbiopia pelos médicos. E tem um colírio que foi recém-lançado nos Estados Unidos que promete acabar com esse problema. Estamos recebendo hoje aqui no Tarobá Cidade o oftalmologista Francisco Campiolo para esclarecer para a gente sobre o problema e também sobre o colírio. Bom dia, doutor. Bem-vindo aqui ao nosso Tarobá Cidade. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Eu fiz uma brincadeirinha aqui, mas isso é muito comum, né? Depois dos 40 muda tudo, né, doutor, na nossa visão? Muda bastante, sim, sabe? A partir dos 40 anos a gente tem uma dificuldade maior em visualização as coisas de perto, né? Isso é chamado de presbiopia. Isso se acentua a partir dos 42, 45 anos, sendo necessário a utilização de óculos na maioria das pessoas. Por que isso acontece? É vista cansada mesmo? O pessoal fala que é vista cansada, né? Existe um músculo que faz uma ação continuada para dar esse foco de perto. E a partir dos 40 anos, com a perda da flexibilização do cristalino, isso se faz de uma forma com maior dificuldade, proporcionando às pessoas uma dificuldade maior da visualização das coisas de perto. Agora, foi lançado esse ano esse colírio nos Estados Unidos, acho que agora em novembro ele foi aprovado, né? Ele foi aprovado pela FDA, né, que é a nossa Anvisa dos Estados Unidos, né, para a utilização dos pacientes para melhorar essa parte da presbiopia sem a necessidade do óculos, né? E como é que os médicos brasileiros, né, já que por enquanto só lá que está liberado, estão vendo aí essa suposta solução? É uma novidade, né, Patrícia? Olha só, vamos entender um pouquinho da anatomia do olho, né? E a íris que regula a entrada e saída de luminosidade dos olhos é controlada por dois músculos, um que contrai e diminui a pupila e um que dilata e aumenta a pupila, né? Uhum. E para você focar de perto, sem a necessidade do óculos, você precisa fechar a pupila, sabe? E essa medicação faz exatamente isso, faz uma constrição na pupila, ela fica bem pequenininha, e isso provoca um efeito chamado efeito estenopeico, e a pessoa passa a se beneficiar da visão de perto sem a necessidade do óculos para essas situações. O senhor já viu resultados de perto, se o colírio realmente funciona? Eu nunca vi, né? Tem um princípio ativo que é a ciclidina, sabe? Que faz essa constrição da pupila, sabe? Uhum. Anteriormente, existia um outro colírio, inclusive era até vendido no Brasil e até hoje ainda é comercializado na Europa com o nome de Vuity, sabe? Uhum. É a pilocarpina 1,25%, que ela também fecha a pupila. Só que a pilocarpina, ela provoca algumas outras alterações nas estruturas internas do olho, né? Uhum. Além disso, também tem um pouquinho de efeitos colaterais a pilocarpina, sabe? Deixa o olho mais vermelho, deixa um pouquinho irritadinho. Alguns pacientes provocam um pouquinho de dor de cabeça, sabe? Uhum. Então, essa ciclidine, que é o VIS, agora aprovado pelo FDA, ela é mais assim, mais friendly, ela é mais amável na utilização desse colírio nos olhos. Bom, por enquanto, esse está lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tem algum que seja liberado e que tenha esse mesmo princípio ativo ou não? Não, a ciclidina é exclusiva dos Estados Unidos hoje. O que nós temos aqui hoje, que usa-se para tratamento de glaucoma, né? Nós temos a pilocarpina 1% e a pilocarpina 2%, sabe? Uhum. É um medicamento antigo, da década de 70, isso, sabe? E o senhor acredita que venha para cá, que a nossa Anvisa libere talvez, também? Né, algum laboratório se interesse por isso, né? Mas eu acredito que a utilização do colírio é uma utilização, assim, uma faixa de usuários pequena, talvez não tenha um interesse tão grande comercial das maiores empresas do Brasil, mas pode ter importação direta, né, que ficaria muito mais fácil ao invés de ficar produzindo aqui, né? Doutor, enquanto isso, os clássicos, né, óculos, eles são a solução hoje para esse tipo de problema? São uma solução ainda para esse tipo de problema, né, porque
O colírio ele tem um efeito, assim, não é um efeito duradouro, né? Ele tem efeito, assim, começa a agir em 20 minutos até 6 horas, né? E também assim, sabe? Seria assim, uma pessoa que quer fazer um discurso sem o óculos, algumas situações especiais, não é para usar de forma direta, sabe? Porque quando fecha muito a pupila, você causa outros probleminhas, assim, desconfortos no olho que talvez não seja tão confortável fazer a utilização todo dia. E também, doutor, eu não sei se serve para todo tipo de problema, miopia, astigmatismo, ou é só essa presbiopia? Não, só presbiopia mesmo, sabe? E também outra coisa, os pacientes mais jovens, vamos supor assim, entre 42 e 48 anos, se beneficiam mais com esse colírio, porque eles ainda têm uma acomodação residual dentro dos olhos, você tá me entendendo? Então, o colírio faz uma parte, né? E a natureza faz outra parte para eles, né? E o uso causa algum efeito colateral, além desse desconforto? Tem algum risco de utilizar? Não, risco praticamente não existe, né? Senão não seria aprovado pela Anvisa não, pelo FDA. FDA, que é um órgão, assim, bastante criterioso, né? Mas ela resolveu aquele problema da vermelhidão, sabe? Aquele problema da dor de cabeça, né? Isso, os pacientes com esses efeitos colaterais são bastante pequenos, sabe? Melhorou bastante. Doutor, no caso, quando que a pessoa consegue identificar que ela já está com essa vista cansada? Quando que é o momento de procurar o médico? É bom preventivamente, antes dos 40 anos? Qual que é a indicação médica? Olha, é assim, né? Eu acho que sempre preventivamente a gente fazer uma medicina preventiva sempre é bastante interessante para você preservar a visão, né? Os pacientes a partir de 40 anos, eu acho que é interessante você fazer aquele acompanhamento anual. Na verdade, você só não faz o check-up focando só a visão, né? Você pode conferir as pressões oculares, o glaucoma, você pode descobrir alguma degeneração ocular, né? Algumas coisas assim que poderiam ser evitadas a evolução e proporcionar de forma assim bastante tranquila, né, ter uma velhice ou um acompanhamento durante os anos com bastante saúde ocular. E cirurgia, doutor? Até o pessoal perguntando aqui se o colírio poderia retardar a necessidade cirúrgica. Não, isso não tem, não, sabe? O que vai ter lá na frente, sabe, inclusive é aprovado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, as cirurgias para você enxergar para perto, para longe, a partir dos 55 anos, removendo o cristalino, né? E colocando uma lente intraocular com multifocalidade, né? É a cirurgia de catarata com lentes intraoculares, né? É o que tem de mais, assim, uma evolução bastante tecnológica, bastante evidente nos últimos anos, sabe? Nós estamos fazendo cirurgias mais seguras e os fabricantes, né, estão desenvolvendo novos produtos para que ele possa proporcionar uma visão de longe, meia distância e perto, com bastante eficiência, bastante qualidade. Muito bacana. Aliás, a oftalmologia está sempre em evolução, fazendo a gente enxergar mais ao longo aí da longevidade. Não, né? A longevidade está proporcionando isso, né? E a tecnologia veio assim de uma forma assim avassaladora, sabe? Nós temos equipamentos que fazem as cirurgias com mais segurança, nós temos os fabricantes desenvolvendo os produtos, né? Porque se você pensar, Patrícia, olha só, no mundo nós temos mais ou menos anualmente 40 milhões de pessoas que são submetidas à cirurgia de catarata. Se você vê isso, é um mundo muito grande, né? A população está envelhecendo. Já nós vamos passar para 50, 60 milhões. E as empresas se interessam por desenvolvimento de novos produtos para oferecer isso para a população mundial, né? Doutor Francisco Campiolo, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso Tarobá Cidade, viu? Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer isso para você e para todo o telespectador. Muito obrigado, Patrícia. Doutor. Sempre bem-vindo.